Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Amém. Mas meus irmãos amados, minhas irmãs de Cristo, o tema da mensagem que Deus permitiu que eu trouxesse à igreja hoje é a continuação do mesmo tema de domingo passado, a estratégia do inferno que mais prejudica a igreja. Há uma estratégia diabólica que é a que mais prejudica a igreja do Senhor Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Todos encontraram? Vou ler o texto, tá? É Paulo falando com Timóteo, que era um jovem pastor de uma igreja em Éfeso. E Paulo diz: Timóteo, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? O evangelho da graça de Deus que ele recebeu das mãos do Cristo ressuscitado. O evangelho que substituiu a lei findou, a palavra que ocupou o lugar da lei foi o evangelho da graça. Pelo contrário, vão cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Vamos orar para que o nosso Deus, pelo seu Espírito, nos dê discernimento e compreensão sobre essa palavra. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Deus único, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, nós te damos graças, te bendizemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nesse lugar para ouvir a tua voz, para aprender de Deus, para alimentar o nosso espírito, a nossa alma com a tua palavra, porque a tua palavra, ela é o alimento da alma, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e assim nós temos crido, meu Deus. E queremos nessa manhã ouvir mais uma vez a tua voz, nos alimentarmos do alimento sólido, que nos capacita a vivermos segundo a tua santa vontade, que nos capacita a servirmos ao Senhor da maneira que o Senhor quer ser servido, e não da maneira que nós queremos te servir. Fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus pequeninos, usa-me como teu servo, como teu pastor, dá-me inspiração, sabedoria, para que eu possa proclamar a tua palavra com verdade. Eu te peço isso e te agradeço, em nome do Senhor, em nome de Jesus, e que todos os filhos de Deus digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Satanás e seus demônios trabalham diuturnamente para prejudicar a igreja do Senhor Jesus Cristo, para prejudicar os filhos de Deus. E eu disse domingo passado que o diabo poderia induzir cada filho de Deus individualmente a praticar toda sorte de pecados e ficar olhando as consequências que viriam sobre aquela vida. Consequências desastrosas que acabaria acontecendo na vida dos que caíssem na armadilha do diabo e cair na armadilha preparada por Satanás. Mas esse tal de diabo é astuto. Ele sabe que se ele fosse trabalhar individualmente levaria muito tempo. Então, qual foi a estratégia diabólica que ele usa para alcançar pessoas no atacado? Muitas pessoas ao mesmo tempo. Criar falsas igrejas com falsos pastores, com um falso evangelho, mas que dando a impressão de que são de Deus. Você lembra que Pedro disse: muitos seguirão as suas práticas libertinas. Então, é a libertinagem espiritual, é o vale-tudo gospel, é uma tragédia que nós vemos acontecer no mundo espiritual nesses nossos dias. Um faz corrente, o outro corre para pegar a rosa ungida para tirar o demônio de dentro de casa, outro grita, outro sai rodopiando dentro da igreja, parece um centro de macumba. Cria-se um frenesi, som alto, luz negra, paredes pintadas de preto, você parece que está entrando numa boate. As pessoas se sentem leves, saem dali animadas, sem se dar conta
de que nada disso vem de Deus. Essa é a grande estratégia. A pessoa recebe um falso evangelho, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, e ela sai dali crente que aquilo é de Deus, quando na verdade é do diabo. Tudo programado astuciosamente pelo Satanás. E com um disfarce de espiritualidade. Não é igreja. Isso não é igreja. Isso é casa de espetáculo. O que se celebra ali não é um culto, é um entretenimento. E o resultado é que o povo se anima, mas não se transforma. Se anima. O ambiente cria uma falsa emoção, uma falsa alegria, mas, na verdade, não está sendo usada a verdade da palavra de Deus. A pessoa, às vezes, sai com lágrimas nos olhos, mas o coração continua endurecido. Se emociona, às vezes, por causa da letra de um hino, por causa de uma oração feita, mas sai dali com o coração duro que nem pedra. Por essa razão, o conhecimento de Deus é fundamental para você não ser enganado. Preste atenção nisso. O conhecimento de Deus é fundamental para nós não sermos enganados. É fundamental para você saber se Jesus governa a igreja ou se ele é apenas citado. Porque às vezes cita-se Jesus no início do culto, esse culto, mais um culto a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E não se fala mais disso. Não se fala mais no nome de Jesus, não se fala da sua soberania, não se fala do seu poder. Então, nós temos que entender, a presença de Deus é real, onde nós estamos, ou foi substituída por emoções histéricas? Você tem que se perguntar, a presença de Deus é real aqui nesse lugar, ou foi substituída por emoções histéricas? Tudo engenhosamente trabalhado para dar uma impressão de espiritualidade. Abra a tua Bíblia, por favor, em Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2. Livro de Levíticos, lá no Velho Testamento. Ok? Posso ler? Tudo bem? Então lá vou eu. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Deixa eu explicar isso aqui. Nadab e Abiú eram sacerdotes diante de Deus. E esses dois homens receberam a importante missão de manterem aceso o fogo do altar de sacrifício. O fogo tinha que ficar aceso às 24 horas do dia. Aí cada um pegou o seu incensário, que era um objeto usado para oferecer incenso a Deus, e o fogo usado nesse incensário tinha que ser um fogo específico, não era qualquer fogo. Mas eles não deram importância às determinações de Deus. Desobedeceram, pegaram qualquer fogo. Havia um fogo no altar que provinha de Deus. Não provinha de nenhum lugar. Ele tinha que pegar aquele fogo e acender mais madeira, mais elementos que mantinham o altar como Deus havia determinado. Então, Nadab e Abiú, ao invés de usar o fogo do altar, usaram um fogo estranho, o que era uma violação direta às determinações de Deus, às ordenanças divinas. A Bíblia diz que toda desobediência receberá um justo castigo. Toda. Olha o justo castigo. A consequência foi imediata. Desobedeceram, fizeram contrário ao que Deus mandou. Fogo saiu da presença de Deus, consumiu esses dois sacerdotes. Deus deu uma demonstração de como é grave a desobediência a ele. Preste atenção nisso. Toda desobediência a Deus recebe justo castigo. Não devemos brincar de desobedecer a Deus. Temos que levar Deus a sério. Deus é Deus santo. Esse incidente aqui dá ênfase à santidade de Deus. Ele mostra a necessidade de reverência e de obediência durante o culto ao Senhor. Esse é o recado de Deus. Então temos que seguir as instruções de Deus. Deus estabeleceu regras claras para o culto, para a adoração, e a desobediência a essas regras que Deus determinou tem consequências graves. Não pense que não tem, porque tem.
Então, é muito importante nós mantermos a ordem. Esse episódio serve como um lembrete de Deus de que a adoração a Deus deve ser feita de acordo com a sua vontade e não de acordo com a vontade do homem. A adoração a Deus, o culto a Deus, tem que ser feito de acordo com a vontade soberana de Deus, não de acordo com a vontade do homem. Então, resumindo, esse fogo estranho que ele se refere aqui, de Nadab e Abiú, é um exemplo bíblico da importância de nós seguirmos as instruções de Deus e da seriedade de viver uma vida de santidade na hora de apresentarmos o nosso culto racional. Tem que ter santidade na vida. Nadab e Abiú quiseram inovar, fazer coisas que Deus não determinou. Olha, meu irmão, muito cuidado com isso aqui. Eu sou muito vigilante quanto a isso aqui. Eu não gosto que tragam novidades para a igreja. Deus mandou trazer isso, Deus mandou fazer isso, não mandou, então não vamos fazer, não vamos inventar. Já temos as determinações de Deus. Não precisa trazer novidade para a celebração do culto a Deus. Culto tem que seguir as instruções de Deus. Aqui na Cristo é Vida, é a Bíblia, o pão e o vinho da seita e ponto final. Não precisa mais nada. Eu falei o quê? Da seita? Ai, Jesus, tenha misericórdia. Pão, vinho e Bíblia são os elementos do nosso culto. Onde está a orientação de Deus para colocar, por exemplo, grupo de dança no culto? Onde Deus manda fazer isso? Você chega em igrejas aí, tem um grupo de dança. Bota um grupo de louvor e saem umas mulheres dançando, os homens também, uns bailarinos estranhos, uma coisa estranhíssima. Onde é que Deus orientou colocar grupo de dança no culto? Isso é fogo estranho. Outro dia, uma irmã falou comigo, pastor, será que não podia, sexta-feira, fazer um culto de senhoras? Eu disse, minha irmã, nós já temos 3 cultos semanais, quarta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite, e a irmã quer mais um. Irmã, se eu autorizar, vai aparecer outra pessoa da igreja querendo fazer culto da terceira idade. Vai aparecer um outro querendo fazer um culto da juventude. Vai aparecer outro querendo fazer um culto para os velhinhos. Não vai parar. Irmão, se fosse para fazer assim, Deus teria deixado instruções claras. Não deixou. Em nenhum lugar na Bíblia Deus deu instruções para fazer isso. Já basta os cultos que nós celebramos. É mais do que suficiente. Pastor, mas eu não vejo nada demais fazer um culto para senhoras. E eu disse para ela, eu também não vejo nada demais em Nadab e Abiú terem trazido fogo de fora do templo. Aparentemente não tem nada demais. Pegaram os carvão lá, acenderam, trouxeram e colocaram no altar. Aparentemente não parece uma coisa inofensiva? Não parece uma coisa normal? Parece. Mas Deus disse que não era assim. Deus determinou, não pode trazer fogo estranho. É o fogo que proveu do céu. E Deus fulminou os dois. Caíram os dois mortos na mesma hora. Isso é para você ver como nós temos que nos manter fiéis às orientações de Deus, às determinações de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. A epístola de Paulo à igreja de Roma. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa epístola de Paulo aos Romanos foi escrita por volta do ano 57 depois de Cristo. Um período em que houve um grande crescimento do Império Romano. E conforme crescia o Império Romano, cresciam em riquezas, as pessoas ficavam bem de vida, havia uma prosperidade fenomenal nessa época. E conforme crescia a riqueza do Império Romano, o povo se entregava mais e mais à promiscuidade. Quanto mais dinheiro tinha, quanto mais riqueza possuía, mais promiscuidade viviam. Roma, naquela época,
Era como se fosse a lixeira onde todos os povos tinham despejado suas idolatrias, suas corrupções, sua vida desregrada, seu pecado. Eles celebravam o culto ao deus Baco, deus do vinho. Como é que celebrava? Com orgias terríveis, embriaguez, prostituição, adultério, homossexualismo e outras práticas pecaminosas que Deus abomina. Então, eles praticavam tudo isso no culto ao deus Baco. Imagine como era a depravação. Os romanos apresentavam seus corpos em sacrifícios a esse deus pagão, se entregando completamente a uma vida de carnalidade, de pecados, de infamação a Deus. Para os habitantes de Roma, amoldar-se ao esquema desse mundo significava participar do sistema pagão daquela época. Para eles, se amoldar ao espírito desse mundo significava se enquadrar dentro da promiscuidade que eles viviam naquele tempo. Então, Deus via o perigo que corria a igreja de Roma. A igreja estava inserida no centro do inferno, mas Deus teve compaixão e exortou essa igreja a não se deixar conformar com esse mundo. Pelas misericórdias de Deus, o servo do Senhor, que é o apóstolo Paulo, suplica aos cristãos de Roma que se abstenham dessas práticas, saíssem daquele meio, não fizessem as mesmas orgias que eles faziam. Assim, Paulo, grande apóstolo da graça de Deus, insta os irmãos de Roma a que apresentem seus corpos em sacrifício vivo. O que é apresentar os corpos em sacrifício vivo? É não estar debaixo do pecado. É quando a tua vida não está debaixo do pecado, você está apresentando um sacrifício vivo, santo, totalmente separado das coisas desse mundo, que é o nosso culto racional. Então, fazendo assim, esses cristãos de Roma estariam apresentando o culto racional ao Deus Todo-Poderoso. O que é que nós fazemos aqui domingo de manhã? Domingo à noite, quarta-feira à noite. Apresentamos a Deus o nosso culto racional. O culto a Deus não pode ser um culto irracional, com gritos, gente que levanta, sai rodopiando no meio da igreja, o outro levanta, sai pulando, o outro marchando, uma esculhambação generalizada. Isso não é o culto racional. Isso é o culto irracional. Agora, além disso, o culto aos falsos deuses romanos eram cultos irracionais, frutos de meros desejos sexuais, de orgias. Eu diria que era uma religião que dava ênfase total naquilo que era exterior, naquilo que era carne. Somente a carnalidade diabólica é que prevalecia. Então, esses cristãos romanos, da igreja de Roma, saíram desse contexto na época. E agora eles são desafiados a prestar um culto racional a Deus, não se conformando com o culto da igreja romana, nem com o padrão deste século. Era esse o desafio que Paulo propunha para a igreja. Então, meus irmãos, o culto racional leva você a Deus. Jamais ele contradiz as Escrituras. O culto racional exalta a soberania de Deus. Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas, Deus é o Todo-Poderoso. Por exemplo, o Senhor Jesus nunca manipulou emoções. Nunca. Ele pregava a palavra tocava fundo no coração de quem era eleito e eles mudavam de vida. Havia mudança de vida, novo nascimento. Jesus nunca fez show com o seu poder, como muitos fazem hoje. Por falar em manipulação, uma das viagens que eu fiz a Israel, quando eu fazia parte daquela seita, sabe qual é, né? Eu não gosto de falar o nome da IURD, não, mas vocês ficam insistindo, da IURD. E uma dessas viagens a Israel, quando foi à noite, o líder da seita, não vou dizer que é o Edir Macedo, não, para não fazer fofoca com o nome dele. Ele convidou a gente, a liderança da igreja dos estados, e disse: hoje eu vou fazer um programa de rádio para o Brasil inteiro. Eles têm emissora de rádio em todos os estados,
faz uma cadeia de rádio e ele fala pelo telefone e todo o Brasil escuta. E fomos fazer o programa no apartamento dele, no hotel que nós estávamos. Aí, quando deu a hora, que em Israel equivalia a 11 horas da noite no Brasil, que era a hora que fazia a cadeia de rádio, ele começou a falar e disse: pessoal, você vê que nós fazemos sacrifício por vocês. Nesse momento, estamos correndo risco de vida. Vocês estão ouvindo o barulho das bombas? Tem bomba caindo aqui ao lado. Pode cair uma em cima da gente. Tudo isso nós fazemos porque amamos vocês. Que mentira! Não tinha bomba nenhuma. Criando um drama, criando uma história fictícia para mexer com as emoções do povo. Outra vez, numa reunião, ele disse assim: vocês têm que aprender a trazer o povo na mão. Eu digo: o que é isso, trazer o povo na mão? Quando eu fui para Recife pela primeira vez, dirigir um estado, ele disse: olha, quer ter o povo na mão? Faça o povo chorar. Eu digo: como é que se faz o povo chorar? Você nunca viu meus cultos, não? E quantas vezes eu chorei, induzido pelo choro falso dele. Ele, determinada hora, fazia oração, montava a igreja, ficar de pé, fechar os olhos, curvar a cabeça, e começava a orar, e começava a fingir que estava chorando. Não estava chorando nada. Mas daqui a pouco estava todo mundo chorando. Quando você vê uma pessoa chorando, não dá vontade de chorar também? Dá ou não dá? Pois o safado, o pilantra, o filho do diabo, manipulava as emoções das pessoas. Deus não aprova isso. Choro fingido no altar. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40, em diante, você vê que Jesus não fazia show com o seu poder. Hoje fazem shows. Encontrou Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 44. Vou ler o texto. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe, então, veemente advertência, logo despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Não digas nada a ninguém. Jesus foi veemente: não faça propaganda, não saia dizendo que você era leproso, eu te curei. As falsas igrejas trabalham com testemunho, na maioria testemunhos falsos, mas que atraem aqueles que têm uma fé interesseira. Atrai os que têm uma fé interesseira. Eu digo sempre o seguinte: faça programa de rádio prometendo curar paralítico, cego, surdo, gente que está desenganada pelos médicos. Acrescente a isso promessas de riqueza. Se você vier fazer a corrente, você vai ficar rico, você vai ter carro importado, vai ter sua casa própria, vai vestir as melhores roupas, vai comer as melhores comidas. E anuncie que você vai pregar os temas que não são citados na Bíblia. Olha, por exemplo, distribuir o óleo de Israel. A campanha do lenço de Paulo, cada um vai pegar um pedaço de pano branco, que é o lenço de Paulo, e vai curar a doença. Sabe o que acontece, meu irmão? Superlota o templo. Eu fiz isso durante 15 anos. Superlota. Uma vez em Fortaleza, nessa igreja que vocês estão vendo aí, eu fiz num tempo parecido com esse, não era nesse. No tempo da Yuri. E numa única reunião, tinha mais de 300 pessoas pela primeira vez. Induzidas por óleo, por sal ungido, por tudo quanto é promessa de riqueza, de ganhar dinheiro fácil. Agora, coloque um programa na mesma rádio, com o mesmo apresentador, e mande ele anunciar que vai pregar sobre os temas mais profundos da teologia bíblica. Sabe o que é que acontece?
Você passa meses para que apareça um interessado na verdade de Deus. É a maior dificuldade do mundo. Você pode se esgoelar na rádio, na televisão, demora meses para aparecer um. Agora, o falso evangelho, prometendo curas, prometendo riqueza, basta anunciar uma vez no rádio, de tarde já está cheia a igreja. É terrível, é cruel, mas é a verdade. Certa ocasião, durante o ministério terreno de Jesus, a Bíblia diz que veio um jovem rico falar com Jesus. Ele se pôs diante de Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Olha que pergunta. Olha que coisa bonita. Um rapaz jovem: Senhor Jesus, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi corrigir o que ele falou. Bom mestre, Jesus disse: por que me chamas bom? Bom a um só, que é Deus. Você não me reconhece como Deus, não pode me chamar de bom. Eu sou apenas um mestre. Aí ele disse: olha, sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não praticarás idolatria. Aí o jovem disse: Senhor, tudo isso eu tenho cumprido desde a minha mocidade. Eu sou o bambambam, eu tenho cumprido os mandamentos de Deus. Só que Jesus, que é Deus, sabia que aquele rapaz não estava sendo verdadeiro nas suas palavras, não estava sendo verdadeiro nos seus propósitos. Então Jesus resolve dar um checkmate nesse jovem. Ele disse: esse cara está pensando que ele está lidando com quem? Ele não sabe que está lidando com o Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, um Deus que sonda mentes e corações, pois eu vou desmascará-lo agora. Olha, jovem, só te falta uma coisa, uma só. Vai, vende todos os teus bens, distribui com os pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Você não está tão interessado na vida eterna? É simples. Vende os teus bens, distribui com os pobres e você vai ter um tesouro no céu. Depois disso, você vem e me segue. E a Bíblia diz que, ouvindo essas palavras, ele baixou a cabeça e saiu profundamente triste, porque era dono de muita riqueza e não queria ficar sem elas. Por que Jesus disse para o jovem rico vender tudo que tinha? Por que ele usou como está me fugindo a palavra, esse método? Por que ele usou esse método de mandar ele vender tudo que tinha? Você sabe por quê? Porque Jesus, como Deus, é onisciente. E ele sabia que aquele jovem estava mentindo. Ele queria demonstrar ser uma coisa que ele não era. Queria demonstrar ser espiritual. Queria demonstrar ter interesse pelas coisas de Deus. Ele fingia ser uma ovelha, mas era cabrito. O jovem rico era demasiadamente apegado à riqueza. Aí você vê que coisa interessante. Se isso aqui que aconteceu há 2000 anos atrás acontecesse nos dias de hoje, seria completamente diferente. Imagine um templo superlotado, 2.000 pessoas, aí entrasse esse jovem, se prostrasse diante do pastor no altar e dissesse: meu pastor, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O pastor já ia ficar alegre, né? Ele quer a vida eterna, quer aceitar Jesus. Já dizia que ele queria aceitar Jesus. Fazia uma oração, botava a mão na cabeça, mandava a igreja estender as mãos para o altar, orava e iria dizer: esse homem nasceu de novo. Esse rapaz é um cristão, ele faz parte da nossa comunidade. No mesmo dia já colocaria ele para dar testemunho na rádio, se tivesse programa de rádio, e ele seria aceito pela igreja como um cristão. Não é assim que acontece hoje? Ou não é? O pastor gritaria bem alto: aleluia, glória a Deus, esse irmão estava morto e reviveu. Ia fazer um samba do crioulo doido e ele ia ser aceito como um cristão. Faria parte da comunidade. Com Jesus foi diferente. Jesus, que sonda a mente e corações, soube: vou provar que esse caba está mentindo, vou provar que esse caba está fingindo, está querendo fingir que quer vida com Deus, não quer vida com Deus coisa nenhuma. Só te falta uma coisa, jovem. Você disse que cumpre os mandamentos, que é fiel,
que vive vida reta, vida santa. Só uma coisa falta. Vai, vende todos os teus bens, distribui com os pobres e terás um tesouro nos céus. E qual foi a resposta do jovem? Saiu profundamente triste, porque era dono de muita riqueza. Amém? Jesus não estava ensinando aqui que é preciso doar dinheiro para ser salvo. Ninguém pode comprar a salvação. Salvação é uma dádiva de Deus, é um presente gracioso de Deus. Ele nos salva porque ele nos criou a sua imagem e semelhança, porque nós somos seus filhos, porque ele nos ama incondicionalmente. A quantidade de dinheiro que nós ganhamos ou doamos é absolutamente irrelevante para a salvação. Não interfere em nada de salvação. Amar a Deus sobre todas as coisas significa que nada é mais importante do que Deus. Meu pai é mais importante do que Deus, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, minha esposa. Amo a todos, mas nenhum deles é mais importante do que Deus. Isso significa amar a Deus sobre todas as coisas. Às vezes, meus irmãos, nós enfrentamos escolhas difíceis. Escolhas que, por exemplo, seguir Jesus significa perder coisas que nós temos. Comigo já aconteceu isso, com muitos de vocês acontece. O preço a pagar é um preço caro. Você perde dinheiro, perde família, perde emprego por causa da tua fé em Jesus. Eu sei o que eu passei no início da minha caminhada com Deus. Eu perdi muitos amigos, mas eu tinha que escolher. Ou eu ficava com os amigos ou eu ficava com esse Deus vivo. Eu fiquei vivendo uma vida de isolamento. Eu não tinha mais aquela comunhão com a família, com os parentes, onde rolava cachaça, cigarro, bebedice, palavras imorais, indecentes. Eu tinha que escolher. Ou eu vivia essa vida, ou vivia uma vida agradável aos olhos de Deus. Então, às vezes, nós enfrentamos escolhas difíceis. E, nesses momentos, você tem que decidir se é Jesus de verdade a coisa mais importante da tua vida. Tem que decidir. Eu lembro que minha mãe dizia, não há necessidade de você ser pastor, você já tem a tua vida edificada, você ganha um salário altíssimo, para que inventar de ser pastor? Você pode ser pastor continuando no teu emprego. Eu tive que decidir. Ou eu ia pela sugestão da minha mãe, ou eu ia pelo chamado de Deus. Eu fui pelo chamado de Deus. Diga graças a Deus. Então, esse jovem rico, provavelmente, não tinha reparado, mas a riqueza que ele possuía tinha se tornado um ídolo. Uma coisa que era mais importante para ele do que o próprio Deus. Por isso Jesus fez isso. Então, ele precisava aprender a valorizar menos o dinheiro e a colocar a sua confiança no Deus Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, há muita gente como esse jovem rico aqui, frequentando templos onde o amor ao dinheiro reina nos corações, frequentando lugares onde o pecado predomina, onde o pecado reina, onde o pecado é protegido. É como se não existisse pecado. É a lei do vale tudo. Tinha uma moça que frequentou a igreja de Fortaleza, e um dia ela veio falar comigo, pastor, eu vim dessas correntes diabólicas, e minha irmã ainda está lá. Aí contou a história da irmã. A irmã começou a frequentar e começou a mudar de vida, começou a comprar roupas novas, bijuteria, todo sábado fazia o cabelo, fazia a maquiagem, fazia as unhas, coisas que mulher gosta de fazer, e não é nada demais. Se você pode se cuidar, se cuide, principalmente para o teu marido. E aí um dia ela perguntou à irmã, mas como é que você está conseguindo viver essa vida que você não vivia antes? Você não tinha dinheiro para isso, como é que você está tendo agora? Ah, porque Deus abençoou, Deus tem abençoado muito. Mas como? Tem abençoado, eu tenho sido fiel, é dando que se recebe. Falou esses chavões que essa turma usa. Aí chegou um dia, ela estava junto com a irmã no templo da IUD, e a irmã se escondendo. O que foi? Não, é porque o homem que está me mantendo veio com a mulher e os filhos hoje.
dizendo que Deus estava abençoando, arranjou um amante dentro da própria seita. É o inferno agindo, minha gente. É as forças espirituais do mal querendo destruir a igreja, mas a igreja de Jesus não é destruída nunca. Por isso que eu disse que nesses lugares o pecado não somente reina, como é protegido por ele. Eles protegem o pecado. Nesses antros religiosos não se fala em renúncia, não se fala em perdão, não se fala de inferno, não se fala de reconciliação com Deus. Não se fala. A regra é um olhar para o outro e dizer: Jesus te ama. Jesus te ama. Diga para o irmão: Jesus te ama. Diga para a irmã: Jesus te ama. Diga: Jesus te ama. É a regra. Só sabem falar chavões. A irmã está saudando, estou esperando. Agora, quando a pessoa pratica um pecado, vive uma vida de erro, sabe o que é que eles dizem? O importante é que eu creio em Jesus. Mas, irmão, você não pode fazer isso que Deus abomina. O importante é que eu creio em Jesus. Olha, você vai para o inferno, hein? Vivendo esse tipo de vida. O importante é que eu creio em Jesus. É terrível. Jesus te ama. Eu quero terminar com um exemplo do que acontece quando o pecado é tolerado na casa de Deus. Não se pode tolerar pecado na igreja de Jesus. O exemplo que eu quero dar para vocês é do profeta Eli. Eli sabia que os filhos dele estavam praticando pecado na casa de Deus e foi absolutamente tolerante com os filhos. Eli sabia que seus filhos estavam cometendo pecados graves dentro do templo e não tomou providências enérgicas, não repreendeu com dureza, ficou impassível e o castigo de Deus veio sobre ele e a sua casa. Preste atenção nisso. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 em diante. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 em diante. Ok? Não precisa pressa, pode procurar que eu espero para você marcar na tua Bíblia. Vou ler, tá, meus amados? Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Os filhos desse profeta mantinham relações sexuais com as mulheres que serviam na porta do templo da congregação. Imagine que esculhambação. E o profeta sabia, porque no versículo 23 diz assim: e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Quer dizer que ele vinha ouvindo há tempo os comentários dentro da igreja. Olha, o filho do profeta está saindo com as mulheres, está transando com as mulheres, está tendo vida sexual com as mulheres. E as mulheres eram tão culpadas quanto ele. Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Agora leia os versículos 30, versículo 30. Ok? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Olha as consequências do erro, do pecado, da transgressão, da desobediência. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Deus disse: olha, eu prometi que você e a tua casa andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora, esqueça. Depois do que eu estou sabendo, da maneira como você está dirigindo teus filhos, está permitindo toda essa esculhambação no meu templo, acabou a promessa. Versículo 34. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente.
Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Vou levantar um profeta fiel. Deus não tem compromisso com os infiéis. Versículo 36. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão e dirá: rogo-te que me admita alguns dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Meu irmão, Deus abomina o pecado. Deus abomina a transgressão, a desobediência. E ainda mais se o líder da igreja for frouxo, tolerante. Tem líderes que fazem vista grossa para o pecado do povo. O único objetivo dele é ter o templo cheio. Não importa se está havendo pecado, se está havendo prostituição, se está havendo vida desregrada lá fora, dentro do templo, fora do templo. Ele não está nem aí. O que importa para ele é lotar o templo. Tem muita gente, que tendo muita gente dá dinheiro. Então a única preocupação que eles têm é lotar o templo, fazer comércio com o povo de Deus. Nós tínhamos um grupo de louvor, como temos hoje, mas há alguns anos atrás. E tínhamos também um coral. Tinha um maestro que preparava o coral, preparava o grupo de louvor. E de repente começou a chegar ao meu conhecimento que o comportamento desse pessoal estava muito ruim, que a coisa estava estranha. Aí o maestro veio falar comigo um dia e disse: pastor, minha esposa é católica. Já insisti pela minha igreja, ela veio uma vez e não gostou. Eu prego para ela a verdade da Bíblia, ela não dá ouvido. Eu quero me separar da minha mulher. Eu digo: não pode. Não pode. Você fez um juramento até que a morte separe. Só se ela for praticar adultério provado, você tem direito de separar. Fora disso, meu irmão, não pode. Mas, pastor, será que não tem um jeito? Será que não dá uma maneira do senhor fazer uma oração especial para Deus e Deus aprovar o meu novo casamento, para eu ser feliz? Eu digo: negativo. Aí tinha uma irmã que também fazia parte do grupo de louvor e do grupo do coral, que era separada do marido há muitos anos. Uma senhora já de uns 65, 70 anos de idade. E ela sempre falava comigo. Sempre que eu ia para Fortaleza passar os 15 dias, ela me procurava, fazia gabinete pastoral. E de repente eu notei, eu sou muito de prestar atenção nos detalhes, e notei que a irmã estava se vestindo de uma maneira diferente. Roupas mais coloridas, mais um sorriso nos lábios, bem produzida. Eu digo: será que a irmã foi promovida? Será que aumentou a aposentadoria dela? Ela está investindo na roupa, está investindo no visual, está investindo no vestuário. Sempre maquiada, sempre perfumada. Quando ela chegava no gabinete, o perfume tomava conta do gabinete. Não demorou muito tempo, alguém veio e me contou que esse maestro estava querendo se separar da mulher para ficar com ela. Dentro da igreja, tinha um oficial da Polícia Militar, que fazia parte do grupo de louvor, e nos ensaios disse que falava palavrão, era palavrão para lá, palavrão para cá. Depois se descobriu que o cara tinha 4 mulheres, fora a fila. Uma fila. 4 já estavam na mão dele, ele já tinha o restante da fila. Um dia, o pastor Eric deu um flagra no ensaio, pegou eles com comportamento errado, suspendeu todo mundo. Está suspenso o grupo de louvor, está suspenso o coral. E quando eu cheguei para passar os 15 dias, me reuni com toda essa patota e puni severamente. Tirei todos do louvor, todos do coral, e eles se rebelaram e saíram da igreja. O líder espiritual não pode ter mão leve. Tem hora que a mão tem que ser pesada. O líder espiritual não pode ser covarde. Não pode pregar o que a igreja quer ouvir, mas sim o que a igreja precisa ouvir. O líder espiritual não pode negociar a verdade de Deus. Aqui nessa igreja, pastor não passa pano na cabeça de quem ama o pecado. Pastor dessa igreja não passa pano na vida daquele que quer viver uma vida errada. Eu digo sempre, eu prefiro pastorear 20 ovelhas
do que 1000 cabritos. Eu não sou pastor de cabritos, sou pastor de ovelhas. Eu prefiro ter 20 ovelhas do que 1000 cabritos. E eu sei o que é que eu estou dizendo. Vida espiritual é coisa séria. Não brinque com Deus. Não faça da igreja uma libertinagem. Não brinque com a tua vida espiritual. Leve a sério a tua vida espiritual. Porque as consequências são terríveis. Veja que os 2 filhos de Eli foram fulminados por Deus. Saiu o fogo de Deus, fulminou na hora. Deus não aceita libertinagem. Deus não aceita vida promíscua. Deus não aceita falsa santidade. Não adianta fingir que tem vida santa se você tem vida desregrada. Você pode enganar a mim, você pode enganar a tua esposa, o teu marido, a tua família, mas você jamais vai enganar a Deus. Jamais nós conseguiremos enganar a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Diga graças a Deus. E como hoje é dia de ceia, eu vou encurtar um pouquinho a minha mensagem. E eu quero caminhar para o finalzinho da minha homilia, perguntando para todos vocês: você tem vivido sua vida com temor a Deus? Você tem vivido a tua vida com temor a Deus? Isso é uma pergunta. Outra pergunta. Jesus pode assistir os programas de televisão que você assiste? Quando você está em casa, você liga a televisão, que você assiste, se Jesus chegasse lá de surpresa, permaneceria no mesmo programa ou você ia mudar de canal? Eita, chegou Jesus, muda de canal. O que eu estou vendo, ele vai ver que a minha vida está cheia de erros, cheia de pecado. Jesus pode estar presente quando você se aborrece com alguém? Porque sem se aborrecer é muito mole, é muito fácil. A gente olha daqui, como eu estou olhando para os 3 templos, todo mundo tranquilo, todo mundo calmo. Mas quando você se aborrece, quando alguém te prejudica, quando alguém com raiva te lança uma calúnia, como é que você procede? Com essa mesma mansidão que você está agora, ou você solta as frangas, solta os tamancos e vai para cima da pessoa com toda a fúria? Como é que é o teu procedimento? Quer mais pergunta? Jesus pode ver o que você faz na internet, quando você está navegando no WhatsApp, no Instagram, Facebook. Jesus pode estar do seu lado e ver com quem você está teclando, o que você está falando, o que você está fazendo. Para os jovens da igreja, juventude da Cristo é vida. Jesus pode ver como é o teu namoro. Você que já namora. Esses meninos que estão aqui na imagem de Fortaleza, tem 3 jovens logo quase do primeiro banco. Daqui a pouco estão namorando. Cuidado. Jesus pode ver como é o teu namoro. Como é o teu namoro, jovem? Ah, pastor. Ah, pastor? Eu tenho visto, não nessa igreja, mas aí fora. O casal do namorado está namorando, só falta um entrar dentro do outro. Você olha os 2 agarrados, parece que é um só. Isso não é namoro. Isso é preparação para promiscuidade. Isso é excitamento para praticar sexo. Namoro cristão é outra coisa. É namoro sadio, é uma amizade, é uma confiança, é um período que você passa a conhecer a pessoa para decidir se é ela que Deus preparou para você, para ser a tua esposa ou ser o teu marido. Jesus pode ver como é o teu namoro? Ou você sentiria vergonha? Porque, meu irmão, nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada. Ele sabe quando você falta aos cultos, se foi por um motivo justo. Você pode chegar para mim, pastor, não deu para eu vir, eu tive um problema. Se você estiver mentindo, você me engana. Mas vai enganar Deus? Não vai.
Não vai. Ninguém engana Deus. Nós temos a capacidade de enganarmos uns aos outros. Temos. Não fazemos. Porque quem é cristão não vive enganando ninguém. Mas se quisesse, fazíamos. Mas jamais conseguiríamos enganar o Deus Todo-Poderoso. Você jamais pode enganar Deus. Não se iluda. E, finalizando, o recado de Deus para a igreja nessa manhã de domingo é viver vida reta aos olhos de Deus. É ser obediente aos olhos do Pai. É não cair na armadilha do diabo. Cria uma falsa igreja, prega-se um falso evangelho. Pastor, e como é que as pessoas fazem para discernir que a igreja é falsa? Que o evangelho pregado é falso? Tendo conhecimento. Só através do conhecimento. Quando não tem conhecimento é uma tragédia. O Senhor disse, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Nada é mais pernicioso para a vida do cristão do que a falta do conhecimento. Por isso que se eu fosse você, eu ficaria às 24 horas do dia na igreja, se fosse possível. E eu não entendo como é que tem pessoas que faltam culto. Cada culto Deus está falando com você. Cada culto Deus está te ensinando. Cada culto Deus está te doutrinando. Cada culto Deus está te preparando para que você sirva a Deus da maneira que Deus quer ser servido. Não há outra fórmula. Se você não tem o conhecimento de Deus, como é que você vai discernir o certo do errado? Se você não tem conhecimento da palavra, como é que você vai discernir a luz das trevas? A verdade da mentira? O que é de Deus, o que é do diabo? Não vai saber discernir. Vai misturar tudo. Então, vida espiritual é coisa séria. É para levar a sério. Isso que você ouve nessa igreja, você pensa que se ouve aí fora nas outras? É coisa rara. Nesse momento nós estamos aqui congregados, no Brasil, são milhões de pessoas que também superlotam templos, enganadas, iludidas, dizendo para a pessoa que ela pode vir a Jesus e continuar vivendo a vida de erro que ela vive. As igrejas inclusivas. É uma tragédia. É a estratégia do diabo para prejudicar a verdadeira igreja de Jesus. Por que prejudica? Porque passa a imagem de que todas são farinha do mesmo saco. Ninguém é farinha do mesmo saco. Nós somos de uma origem divina. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus Santo. A imagem e semelhança do Deus Criador dos céus e da terra. Essa é a nossa origem. A nossa origem é os céus. E para os céus nós voltaremos. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã de domingo. Diga graças a Deus, glorifique a Deus com palmas.